E para mostrar que cada votação é uma, olha só o que acabou de acontecer. A comissão mista, que discute a medida provisória que reestrutura os ministérios do governo, que reestrutura todo o governo Lula, aprovou agora há pouco um parecer sobre a proposta. O texto muda, por exemplo, as estruturas do Ministério do Meio Ambiente e dos povos originários. Temas importantes para Marina Silva e para a esquerda do PT. A Agência Nacional de Águas e o Cadastro Ambiental Rural saem do Ministério do Meio Ambiente e vão para a Integração Nacional e para o Ministério de Gestão e Inovação. Aliás, notícia que você já tinha visto aqui no Arena, a gente antecipou isso para você. Já o Ministério dos Povos Originários perde a atribuição da demarcação de terras indígenas, que passa para a pasta da Justiça e Segurança Pública. Foram 15 votos favoráveis à proposta do relator contra 3. O texto agora segue para análise do plenário da Câmara. O prazo final para votação é o dia 1º de junho, quando a medida perde validade. E eu estou ouvindo que a Câmara vai esticar a corda até o final. Tainá, como que vai ficar isso daí? O Congresso quer estruturar o próprio governo? É isso mesmo, Raquel. E eu te digo mais, né? A gente viu aquelas reações de ontem. O próprio relator dessa proposta, o Isnaldo Bulhões, ele ficou um tanto irritado com as reações vindas do próprio governo e da base, porque esse foi um texto, claramente, pela postura do ministro das Relações Institucionais ontem, depois de questionado sobre o assunto numa coletiva, acordado com o Palácio do Planalto. Ainda que hoje cedo, quando eu consultei essas fontes ligadas ao Palácio do Planalto, elas me dissessem, estamos atrás de resolver as pendências dos ministérios, essa é a pauta prioritária hoje. Ainda que haja essa manifestação vinda do Planalto, o que a gente ouviu ontem do Padilha foi que esse texto foi costurado com o Palácio do Planalto. Então não adianta agora o Planalto ou o governo dizer que está tentando mudar o relatório do deputado Isnaldo Bulhões, e daí a irritação do deputado, porque ele diz, o que estamos fazendo aqui foi acordado. O que a gente está vendo é que o Palácio do Planalto ficou encurralado com essa MP, né? Precisou ceder aos desejos dos grandes partidos, do MDB, precisou ceder ao que quer, ao Columbre, que tem a integração nacional, que recebe agora a Ana de Marina Silva. E essa discussão da desidratação do Ministério do Meio Ambiente, ela já vinha acontecendo. Isso me foi pontuado. O timing foi ruim, porque foi no momento em que Marina Silva está exposta nessa outra discussão em relação à exploração do petróleo no Amapá, mas era uma discussão já sabida dentro do Palácio do Planalto. Não tem surpresa. O governo pode tentar montar esse teatro de que estamos tentando resolver, não é bem assim, fizeram a revelia, mas não, o Palácio do Planalto estava sabendo. Hoje mesmo eu tive essa impressão, porque eu conversei com duas pastas distintas dentro do Palácio do Planalto. Uma me disse, estamos correndo atrás de resolver ministérios. E a outra me dizia, é exatamente o que o ministro das Relações Institucionais falou ontem. Você já tem a resposta. Renata Agostini, o governo rifou Marina Silva e as atribuições do meio ambiente para preservar a Casa Civil. Rui Costa entregou os anéis para segurar os dedos aí nessa reorganização dos ministérios? Pois é, o desafio agora do Palácio do Planalto vai ser explicar. Ou falhou a articulação política, frangou, deixou então o Congresso retalhar ali diversos ministérios, ou deu anuência para esvaziar algumas das promessas de campanha. Não tem como ler diferente, ou é um ou é outro. Então, se deu ok para retalhar o Ministério do Meio Ambiente, colocar ali cada pedaço num lugar, tirar o que a ministra Sônia Guajajara identificou como a pauta central da pasta que foi criada e que ela recebeu como missão, que é a demarcação dos povos indígenas. Se o governo olhou para isso e falou, beleza, então ele vai ter que explicar por que lá na campanha ele prometeu uma coisa e agora, poucos meses depois, está entregando outra. Se não, aí tem que explicar por que deixou essa história correr desse jeito, e um texto que foram mais de 60 emendas acatadas pelo relator, com mudanças profundas na estrutura que foi desenhada, pensada, idealizada e colocada no papel como primeira medida do governo Lula.
Me parece que o ponto é exatamente esse. Ontem o ministro Alexandre Padilha, de fato, disse, não, olha, eu estou achando o texto ótimo, mantém a essência do que foi pensado, o relator fez um ótimo trabalho, então ele está passando uma mensagem de que o Palácio do Planalto está satisfeito com isso. Precisa explicar, então, para a ministra Sônia Guajajara, que hoje, me parece, com a mais absoluta razão, estava protestando, dizendo que não aceitava essa mudança para o Ministério da Justiça, porque isso representava um desmonte do ministério que ela comanda há 4 meses depois que ele começou a funcionar. Fábio, o que você enxerga? Quais são as forças que estão vencendo nessa montagem da própria estrutura do governo? Lembrando que esse governo mudou muito a estrutura em relação ao governo de Jair Bolsonaro. Eu acho que é de novo na história do fatos primeiro, né? Evidências. O governo não tem como negar que ter dificuldades para aprovar uma medida provisória de reorganização do Ministério é uma derrota política. O governo desenhou esse Ministério e essa configuração faz 3 meses, 4 meses, né? Menos de 4 meses. O governo não consegue, o que é trivial, é o beabá da política. Governos estaduais, federais fazem reorganização da sua estrutura administrativa e a primeira decisão que o Legislativo toma, geralmente nesses estados e na União, é deliberar sobre as mudanças que o governo propôs. Então, assim, esse é um primeiro, é inegável que enfrentar essa crise, só o fato de haver essa crise hoje é uma derrota política para o governo. O segundo ponto de vista sobre esse caso, que pode ser explorado, e aí a gente está vendo o ministro Padilha se empenhando nesse discurso, é o de que o governo pode estar usando, a articulação política do governo, pode estar usando esse relatório do deputado Isnaldo Bulhões para corrigir alguns problemas de governabilidade hoje. Né? Medidas que podem, se trouxer, por exemplo, a ANA, para o controle dos aliados do Davi Alcolumbre. Isso pode ajudar? Então vamos tentar fazer esse movimento agora. Se tirar da ministra Sônia Guajajara, a principal atribuição dela, levar para a justiça, isso significar mais voto para a base, nós temos um momento de ampliação da base. O ministro Padilha está empenhado em ter mais voto. Só tem que jogar os que limpo, né? O ministro Padilha disse ontem que está de acordo com o relatório, né, do Isnaldo. Se ele está de acordo, tem algum objetivo nessa construção. É fazer uma reorganização política da base, usando a MP que está lá e que foi a ideia inicial que o governo Lula tinha de configuração dos ministérios. Eu acho que é até factível isso, agora precisa assumir, né? Agora, não dá para negar que o governo enfrentar uma crise para dentro do Congresso, para dentro da sua estrutura, ministros reclamando, Marina reclamando, Sônia reclamando, um embate interno, a essa altura do campeonato, é aquela história das brigas que o governo não deveria comprar. Ele está, de novo, pagando, respondendo com o ônus dessa dificuldade de articulação política que o episódio de ontem do marco fiscal não pode tirar da frente. O governo tem um problema de articulação política. O governo tem dificuldade de interlocução com o Congresso hoje. O Congresso está mais autônomo, os parlamentares se sentem mais livres para votar, porque não existe mais o instrumento das emendas de relator, mas tem uma divisão, seja pelo orçamento impositivo, seja pela própria decisão do Supremo que dividiu metade daqueles 20 bilhões em emendas individuais. Quer dizer, os parlamentares têm muito recurso para fazer política sem necessariamente estarem seguindo a pauta do governo. Acho que essa é uma nova realidade do governo, tem que lidar. Agora, eu acho que tem que ser mais transparente, inclusive para dentro do governo, porque você vai criando zonas de fricção internas, depois a gente vai falar sobre outras que estão surgindo, porque não existe uma centralidade na articulação política para dizer a palavra do ministro Padilha é a palavra do presidente Lula. Portanto, é uma decisão que foi tomada no Palácio do Planalto pelo chefe do Executivo. O Padilha diz uma coisa, de repente, em outras áreas do governo tem ideias diferentes, tem teses diferentes, como a Tânia falou. Eu acho que esse é um retrato de sinal amarelo para a articulação política, porque são problemas que não deveriam estar na agenda hoje, quando o governo aprovou, fez um resultado robusto na aprovação do marco fiscal. A política como ela é, né? Em nome da base, vamos sacrificar aí alguns princípios ambientais, da valorização dos povos indígenas. O que o Zambelli está fazendo aqui não é um julgamento, é só colocar a realidade às claras dentro do governo.